Passando aqui só pra avisar que eu fiz o vídeo antes das novas notícias, que seria, né, que em outubro vai ter alguma coisa, e sobre a HQ nova de Ordem. Mas o vídeo ainda funciona muito bem e ainda tá bem dentro do tema. Eu tô editando ele agora, são 2 da manhã. Agora pode ficar com o vídeo aí. Valeu! Oi, meu nome é Nicolas, mas pode me chamar de Telassi, e se você é fã de Ordem Paranormal e tá vendo esse vídeo, muito provavelmente você deve estar se perguntando há um tempo o que aconteceu com o Enigma do Medo, ou cadê Enigma do Medo? O jogo do Cellbit, no caso. E essa é uma ótima pergunta, até porque o lançamento dele já foi anunciado algumas vezes. No financiamento coletivo, por exemplo, dizia que o jogo estava previsto para junho de 2022, né? Não saiu. Depois foi dito que ia lançar em janeiro de 2023, não saiu. E depois confirmaram o jogo pro primeiro semestre de 2024. E agora, né, a gente tá em setembro e não aconteceu nada ainda. Cadê o jogo? Como o Enigma do Medo foi anunciado há um tempo e a gente não tem muitas notícias de nada do universo do Ordem, a gente teve o livro novo, mas tirando isso, nada. Vamos dar uma relembrada não só no universo, mas também no jogo, pra, né, dar uma refrescada e entender melhor o assunto. No dia 17 de outubro de 2020, tivemos não só o anúncio de Desconjuração, uma nova temporada para Ordem Paranormal, mas também o anúncio de Enigma do Medo, um jogo de investigação dirigido pelo próprio Cellbit, com gráficos em 2D e 3D e shaders, que é muito bonito inclusive, que iria se passar no universo do próprio RPG. Nesse anúncio foi divulgado o catarse do jogo, e, como todo mundo sabe, foi arrecadado mais de 4 milhões de reais. Eu acho que o que? Esse é o maior jogo brasileiro? E desde então nós tivemos 3 trailers diferentes. Um falando que basicamente o Guilherme Briggs ia fazer o Veríssimo, isso é muito foda. E os outros 2 mostrando basicamente a gameplay e algumas partes da história do jogo. E desde então a gente não recebeu muito mais notícias sobre ele. Além de ver o Cellbit jogando por 20 minutos no meio do ano passado. E algumas prints que tiveram recentemente, mas nada muito importante. Mas, claro, você vê tudo isso te leva a pensar provavelmente, cadê o jogo? Cadê o Enigma do Medo, Cellbit? Vamos lá, primeiro eu vou falar alguns pontos que podem explicar essa demora acontecer, e depois eu quero falar um pouco da minha opinião sobre esse atraso e por que talvez você não precisa ficar tão maluco com isso. Não que você esteja também, claro. Mas vamos chegar nisso depois. Definitivamente o primeiro ponto que eu tenho que dizer é o desenvolvimento. Eu não sei se você sabe o quão difícil é desenvolver um jogo, mas sim, é muito difícil. São muitas etapas, muito planejamento, muito dinheiro envolvido. E a Domativa, a empresa que pediu a parceria do Cellbit para criar o jogo, é uma produtora indie. Ou seja, ela não tem orçamento e nem recurso ilimitado. Então é normal que atrasos aconteçam. E o foco é tentar entregar um jogo com a melhor qualidade possível. E às vezes pode levar mais tempo que o esperado, porque, claro, a empresa não é multimilionária como a Rockstar. E, às vezes, o escopo pode aumentar. E, na verdade, foi o que aconteceu. Tanto que esse é um outro próximo ponto que eu quero citar. O Ordem Paranormal cresceu muito. Como eu falei anteriormente, o jogo foi anunciado em 17 de outubro de 2020, junto com Desconjuração. E quem acompanhava Ordem nessa época sabe o quanto que o RPG cresceu depois dessa temporada. Até porque depois ainda teve Calamidade, O Segredo na Ilha e Os Sinais do Outro Lado. Nessas últimas 2 temporadas que eu citei, muita gente começou a consumir Ordem por elas. Mas o ponto de falar sobre o crescimento de Ordem é basicamente como lidar com a comunidade de Ordem, porque é uma comunidade muito apaixonada. Imagina a pressão que eles sentem para não decepcionar o fandom. A equipe da Domativa e o próprio Cellbit querem que o jogo atenda às expectativas e que faça jus ao universo de Ordem, que tanta gente ama, não só eu, como você talvez, provavelmente, que tá vendo esse vídeo, mas muita gente. Isso significa mais revisões, mais playtests, mais melhorias, ou seja, mais tempo de desenvolvimento. Ah, e é claro, não tem como esquecer isso. Ano passado, o Ordem Paranormal conseguiu a façanha de fazer a maior live de RPG da Twitch, com o Quarentena, né? Que foi uma live streamada com players do QSMP, que o Cellbit participou, trazendo um público completamente novo que nem falava português. E esse pessoal começou a fazer parte da comunidade do Cellbit. E aí, o jogo passou a precisar, né, de uma nova feature. E essa feature abre um outro ponto que eu quero falar um pouco. Dublagem. Mas não só dublagem em português, como eu tinha falado ali atrás sobre o Guilherme Briggs. O que, né, já ia diferenciar de um monte de jogo brasileiro. Mas depois do crescimento da comunidade do Cellbit internacionalmente, agora vai ter dublagem do jogo em inglês e espanhol. Dublagem, não é só tradução. Pra fazer isso, exige algumas coisas. Não é tipo só pegar o texto, trazer do português pro inglês e aí tu dubla. Não, é tipo, requer um trabalho de adaptação cultural. Toda uma nova escalação de pessoas pra dublarem. Mais revisão, ou seja,
seja mais tempo de desenvolvimento. Tudo isso para que o jogo seja mais adaptado para partes do fandom novas do Cellbit. E claro, também mais consumível para outros países. Vale lembrar que toda essa nova dublagem foi confirmada em outubro de 2023. Nem faz muito tempo assim. Então talvez a dublagem tenha acabado há pouco tempo atrás. Pô, um ano e pouco pra dublar 2 idiomas, né? Não sei, não entendo de dublagem. Bom, dito tudo isso, quando vai lançar o Enigma do Medo? Essa é uma ótima pergunta, até porque o próprio Cellbit já falou diversas vezes que ele quer o jogo o mais perfeito possível. E por isso, os atrasos. Mas eu acho que eu tenho uma resposta caso você queira mesmo saber e ter algum embasamento. Se você for no site da nuvem, você consegue ver que o Enigma do Medo tá previsto para o segundo semestre desse ano, 2024. Como a gente tá em setembro agora, ou seja, mês 9, teoricamente ainda tem setembro inteiro, outubro, novembro e dezembro pro jogo ser lançado. E eu acredito que ele seria anunciado, sei lá, um mês antes pra criar hype nas pessoas, com um vídeo bem parecido com o vídeo do anúncio mostrando o rosto do próprio Cellbit. E eu também acredito que se for pro jogo lançar em algum momento seria antes do lançamento da próxima temporada, do próximo spin-off, porque eu já vi o Cellbit falando sobre isso antes. Mas se o jogo lançar depois, provavelmente ele seria anunciado no final da temporada pra dar aquela hypada sinistra no fandom. Mas tudo isso é baseado em uma previsão e como a gente já viu, não tem como confiar 100%, e em achismos meu, tá ligado? Então, né? Mas de qualquer forma, se eles colocaram essa previsão pra esse segundo semestre, provavelmente devem estar no final do desenvolvimento do jogo. Então mesmo se não sair em 2024, ele muito provavelmente vai sair no primeiro semestre de 2025. Ok, agora que eu terminei de falar sobre o assunto geral, eu vou dar aqui meu momento opinião telássica. Eu, minha pessoa, Nicolas, por incrível que pareça, não ligaria se o jogo fosse adiado de novo. E olha que eu quero muito jogar ele. Enigma do Medo é um jogo de investigação que é tipo, literalmente a minha vibe de jogo, eu adoro jogo assim. Porém, eu não quero que ele saia rápido e venha como um Cyberpunk ou um No Man's Sky. Eu tenho um real medo disso. E eu também tenho medo da comunidade. Eu fico me perguntando se as pessoas estão perdendo o hype pro jogo, às vezes esquecendo que compraram ele, como aconteceu com alguns amigos meus. E tipo, será que isso pode prejudicar o lançamento ou não? Eu não sei, eu espero de verdade que isso não aconteça. Como eu já falei, o Cellbit quer que o jogo seja o mais perfeito e polido possível. E se ele é o diretor e ele tá falando isso, é porque o bagulho vai ficar bom. Mas o ponto que mais me pega pra mim, é que Enigma do Medo ficou conhecido mundialmente depois do Cellbit participar do QSMP. Então se esse jogo foi incrível no lançamento dele, não vai ser bom só pro Cellbit e a Domativa, vai ser bom pra todo o mercado de jogos no Brasil. Vai provar que os brasileiros conseguem sim fazer jogo muito foda, não só nacionalmente pros brasileiros, mas pro mundo inteiro. E isso vai ser um marco muito importante pro mercado de jogos no Brasil. Bom, talvez que seja um erro meu achar que Enigma do Medo vai ser o maior jogo brasileiro, mas eu não consigo pensar em outro. Se você concorda ou discorda de mim, deixa aqui nos comentários. Eu ia colocar mais algumas coisas no vídeo, como a greve de atores que rolou lá no ZEUA, que atrapalharam o desenvolvimento da dublagem no jogo. Eu acho que deve ter atrapalhado, mas não muito, porque foi anunciado ali quando tava acabando, então, né? Mas de qualquer jeito, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Se puder deixar um gostei, vai me ajudar muito. E beijo pra vocês. Beijo.